Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula sobre História e Geografia. Essa aula é direcionada para as turmas dos primeiros e segundos anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, vamos juntos para mais um momento de aprendizagem? Vamos juntos e juntas para mais um momento de reflexão? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é reconhecendo rio e mar. Eu tenho certeza que essas são duas palavras que vocês conhecem muito bem, já ouviram falar muito, já devem estar até dizendo: eu conheço, professor, o que é o rio e o que é o mar. Será que a gente já parou para pensar sobre as semelhanças e diferenças entre rio e mar? Na aula de hoje a gente vai sim pensar e aprender um pouquinho sobre o que é o rio e o que é o mar. Mas antes disso, primeiro, vocês lembram do último desafio? Lembram do desafio da aula anterior? E aí? No desafio, eu pedi para que vocês tentassem identificar no teu bairro ou na tua cidade elementos que são mais comuns nos espaços rurais, mas que também são vistos nos espaços urbanos. Ou seja, o que é muito característico na zona rural, atividades ou alguma situação ou algum elemento, algo que seja muito comum no rural, mas que a gente consegue ver também no ambiente urbano. Você conseguiu fazer o desafio? Você tentou fazer o desafio? E aí, conseguiu? Foi fácil? Foi difícil? Conseguiu perceber algum elemento que seja muito característico do rural, mas que a gente encontra no urbano também? E aí? Qual o objetivo da nossa aula de hoje, então? O que é que a gente vai conversar, refletir, pensar na aula de hoje? O objetivo é identificar o que é rio e o que é o mar, ou seja, saber mais ou menos o que é o rio e o que é o mar, saber diferenciar rio e mar. Professor, eu já sei porque eu já fui no rio e eu já fui no mar, então eu sei a diferença entre os dois. Que bacana se você já sabe de algumas diferenças, mas hoje a gente vai adentrar, se aprofundar, pensar, refletir e aprender ainda mais coisas sobre o rio e sobre o mar. Ok? Então, você já foi a algum lugar parecido com este? Ah, professor, claro que eu já fui, isso é muito fácil. Que lugar é esse? Nessa imagem a gente vê o quê? Claramente, professor, é uma praia. São pessoas andando aí na praia. Show, maravilha. E essa daqui? Você sabe o que é que essas crianças estão fazendo? E o mais importante, onde eles estão fazendo? Será que isso é a praia também? Ou é um outro lugar? Você consegue perceber as diferenças entre esses dois espaços? Sim ou não? Vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem aí. Ah, claro que conseguem. Do lado esquerdo, como a gente já disse, a praia. Uou, muito bem. E do lado direito, são 3 meninos aí brincando nas águas, mas claramente não são as águas da praia. São as águas de um rio, tá? Então a gente tem do lado esquerdo a imagem da praia e do lado direito a imagem de crianças brincando no rio. Maravilha! Qual a relação, então, professor, disso com a aula? Professor, o que é que isso tem a ver com a aula? Você disse que ia falar de rio e ia falar sobre o mar. A diferença, ou as diferenças, entre o rio e o mar. É exatamente isso. Aqui a gente já consegue perceber algumas diferenças, mas eu só vou falar que diferenças são essas mais na frente. Mas daí vocês já conseguem perceber, olha, que tem a ver com a aula. Uma imagem mostra o mar e a outra mostra o rio. E as pessoas, transitando aí, as pessoas desenvolvendo atividades. Na primeira estão caminhando, tem uma outra pessoa ali olhando para dentro da água, talvez querendo ver um peixe, alguma coisa. E embaixo, as crianças estão brincando na água do rio. Maravilha! Eles são lugares diferentes, como vocês já viram. Então, a primeira coisa, a mais importante eles são lugares diferentes. E é essa a principal relação com a nossa aula de hoje. É isso que tem a ver com a nossa aula de hoje. São espaços diferentes, são paisagens diferentes. E por serem paisagens diferentes, a gente vai aprender as características de cada uma. Algumas características, não vamos aprender todas as características, vamos sim nas próximas aulas, mas hoje algumas dessas características.
Primeiro, a gente vai então ver, entender o que é o mar. O que são os mares ou o que é o mar? Vamos lá. Os mares são considerados como parte dos oceanos, ocupando áreas mais reduzidas e com menores profundidades. Então, oceano é uma outra palavra que vocês com certeza já ouviram falar também. Mas será que já pararam para pensar no que é o oceano? Puxa, oceano, professor. Pois bem, os mares são partes dos oceanos. Você sabia disso? Pois bem, são parte dos oceanos e ocupam áreas mais reduzidas e com profundidade menor. Ou seja, o oceano é mais profundo, o mar é um pouco menos profundo. E a gente vai ver em imagens essas diferenças. Os mares, eles são cercados por ilhas ou áreas de terras firmes. O mar é cercado por ilha ou áreas de terra firme. Guarda isso na cabeça, hein? Que no desafio eu vou perguntar a vocês sobre isso. Se liga aí. O mar pode ser qualquer corpo de água salgada. Então, assim como o oceano, o mar também é composto por água salgada. Por quê? Porque o mar é uma parte do oceano. E se refere a um corpo de água salgado rodeado por terra. Ok. Aqui, nós temos uma imagem. Observa essa imagem. Observa com atenção. Olha bem para ela. O que é que você está vendo aí? Olha a imagem. Ok. Onde é que está o oceano? Nessa imagem, vocês lembram que eu acabei de dizer, qual a diferença do mar para o oceano e que o mar faz parte do oceano, mas tem uma pequena e importante diferença. Onde é que está o oceano aqui nessa imagem? 5 segundos para vocês observarem. Oceano. Oceano, eu já ouvi falar nessa palavra, mas oceano, o que é o oceano aí mesmo? Bom, conseguiu achar o oceano? E onde está o mar? Onde é que está o mar? Observa aí. O professor disse que o mar é o que mesmo? Tenta resgatar na memória aí. O mar, o que é o mar? É uma parte do oceano, rodeado por terra firme, ou por ilhas. O mar é um pouco mais raso do que o oceano. Então, acho que aí você já tem a dica de onde está o oceano e onde está o mar. Vamos ver se você acertou? Cutucou mamãe, cutucou papai, irmãozinho, irmãzinha, convidou para eles responderem. Será que conseguiram acertar? Vamos ver. O oceano, olha aí, o oceano é um espaço livre, que não tem... o oceano são águas que não tem terra ao redor, é um espaço aberto, são águas abertas, muito profundas. Nem se sabe ainda, nem se conseguiu chegar à totalidade da profundidade do oceano ainda. Sabia disso? Pois é. E o mar, olha aí onde é que está o mar, O mar é essa parte da água que está cercado por ilhas. É a água do oceano que é barrado por uma porção de terra. E é isso que a gente chama de mar. Então, quando você disser assim, eu vou à praia, eu vou ver o mar, você já sabe que o mar é essa porção aqui, ó, que está mais perto da terra, mais perto, das ilhas, enfim, esse é o mar. Você sabe a diferença de mar e praia, inclusive? Sim ou não? 3 segundos. Pois bem, a praia é essa faixa de areia, sabia? É essa faixa de areia que fica perto da água do mar. Então, quando a gente vai à praia, a gente está dizendo que vai à praia, mas também vai se banhar nas águas do mar, que é essa região aqui. Ó, um outro exemplo ali, ó, lá em cima no cantinho, que tem água do mar também. E a água do mar faz parte da água do oceano. Maravilha. E o rio, então, professor, o que é o rio? Vamos lá. O rio é uma corrente de água natural que se dirige para o mar, para um lago ou para outro rio. Então, a água do rio, ela não é a água do mar, mas ela vai, segue e pode desembocar no mar. Muitos rios desembocam no mar. Será que o gosto da água do rio é o mesmo gosto da água do mar? O que é que você acha? 3 segundos para vocês pensarem aí. Eu acho que vocês já sabem a resposta. Bom, não, a água do rio é chamada de água doce porque ela não é salgada. E a água do mar, do oceano, é salgada. Muito bem, olha aí uma imagem que representa o rio, tá? Algumas partes do rio. Então, primeiro a gente tem a nascente, a gente tem a afluente. Nascente é onde o rio nasce, é de onde ele surge. A afluente são as vertentes do rio, as divisões.
nós temos o subafluente, que é a divisão da divisão. Então, se o rio está seguindo aqui, ele tem um desvio aqui, dentro desse desvio tem outro desvio a gente chama de subafluente. Em seguida, a gente tem o leito, atenção a essas informações, hein? O leito, é o caminho que o rio faz desde a sua nascente até uma foz, por exemplo, ou até um outro lugar, até o mar. Então, o leito é o percurso que o rio faz. E, por fim, a foz. Mas nós vamos, na aula de hoje, nos focar em 3 dessas partes do rio. Na nascente, no leito e na margem do rio. Bom, a nascente, como eu já disse, é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem ao curso de água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. É de onde a água surge. O leito é o espaço ocupado pelas águas. É o caminho que o rio percorre. Ok? Guardou aí? Nascente, leito. E a margem é o local onde a água se encontra com a terra. Costuma-se utilizar esse termo para se referir à beira da água de um rio ou de um lago quando se encontra com terra. Então, a margem é a beira do leito do rio. O caminho que o rio faz sempre vai ter as margens, tá? Que normalmente são ocupadas por terra ou por pedra. Ok? Registrou as informações? Agora, então, a gente vai fazer um exercício. Atenção! Quais partes nós conseguimos ver? Quais partes do rio a gente consegue ver nessa imagem? Olha com atenção, tá? Será que ou que são, a nascente e o leito? Lembram que a nascente é de onde o rio nasce. A gente consegue ver aí a nascente? Não sei. E o leito, o que é o leito? O caminho que que a água percorre. Dá para ver a nascente e o leito? Não sei. Letra B. Leito e margens. O que é leito, o professor acabou de dizer. O que é margens? Eu expliquei no slide anterior. Vai pensando aí. Já aproveita para perguntar. Vai, mamãe, você sabe dizer? Vai, papai, você sabe? Vamos lá. O irmão, a irmã, quem tiver com você aí. E C. Nascente, leito e margens. O que é que essa imagem representa? Letra A, nascente e leito. Letra B, leito e margens. Letra C, nascente, leito e margens. 5 segundos para vocês responderem, pensarem, refletirem e ver se conseguiu aí responder. 1, 2, 3 e... Eita, peraí, o professor voltou, passou, calma. Qual é a resposta correta? O que é que vocês acham que é a resposta correta? Eu vou dar para vocês porque não apareceu ali no outro slide. Então, olha, nessa imagem, como a gente bem viu, ela representa as margens do rio. Então, a gente vê a margem do rio, as laterais do rio. E a gente vê também o leito, que é o curso que o rio faz. Não dá para ver a nascente, porque a nascente não está sendo representada nessa imagem. Não dá para saber de onde o rio nasceu. A gente só vê o leito e as margens. Então, a resposta seria letra B, o leito e as margens. E agora a gente tem aqui, resumindo, para resumir, nosso objetivo era entender a diferença do mar e do rio, ok? O que é o mar e o que é o rio. Então, em qual das imagens a gente pode ver o mar e em qual é possível ver o rio? Onde é que está o mar e onde é que está o rio aí? Observem. Ficou fácil essa, não é? Está muito fácil. Vamos lá. No lado esquerdo, a gente vê o mar. Olha aí, as águas que se aproximam, são paradas por uma faixa de terra, que é uma ilha que tem ali. E do lado direito, o rio. A gente vê novamente, as margens desse rio e o leito, não é? O caminho, o percurso que a água faz. Vamos para o desafio da aula de hoje, então, para a gente se encaminhar para o final. Qual que será o desafio da aula de hoje? Pesquise junto com um adulto a quantidade de água no planeta e qual a importância da água para a vida na Terra. O nosso planeta é constituído de 70% de água, sabia disso? Pois é, e isso não é em vão. A água tem um papel muito importante para a sobrevivência na Terra. Que papel será esse? Pois bem, pesquise aí junto com um adulto a quantidade de água no planeta que eu já disse, mas o mais importante,
Qual a importância da água para a vida na Terra? Por que ela é tão importante? Pesquisa, faz esse desafio e vê com os teus colegas da sala, vê com mamãe e papai se vocês conseguem encontrar essas informações. Por fim, para a gente se caminhar para o nosso final, ó, no rio ou no mar, precisamos saber respeitar e aproveitar. Então, vá à praia, curta o mar, vá no rio, tome banho nas águas do rio, mas respeite a natureza, respeite o meio ambiente. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.